Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a escatologia pentecostal baseada na revista Lições Bíblicas da CPAD. E hoje estamos já chegando na lição de número 9, o retorno triunfal de Jesus Cristo. Tópico de número 1, o que é o retorno triunfal de Cristo? Tópico 2, propósitos para o retorno triunfal. E tópico 3, uma plena intervenção divina. Lição 9 da revista Jesus Cristo Voltará. Não sai daí, porque hoje vamos entender a diferença das duas etapas da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Vamos continuar os nossos estudos da escatologia pentecostal. Eu tenho sido muito abençoado. Como é bom em um tempo difícil como esse no qual nós estamos inseridos, perceber que Deus continua no controle da história, que o Senhor tem um plano para todas as coisas e que em breve o nosso Jesus voltará. Que Deus abençoe a tua vida, você que tem nos ajudado aqui, nos apoiado, já deixa aquele teu like abençoado, aquele comentário que nos incentiva a continuar abençoando a tua vida por meio dessas aulas. E você ainda não é inscrito em nosso canal? Se inscreva, ative as notificações, manda esse link para alguém, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? O texto do dia está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A síntese da lição de hoje é: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. A leitura bíblica da lição de hoje está em Apocalipse, capítulo de número 19, versículos do número 11 até o número 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que coisa tremenda, que palavra poderosa é essa que nós lemos agora. Vamos orar? Precisamos do entendimento do Senhor, da iluminação do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos vivos e termos aqui este prazer de estarmos juntos aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, nos usa como instrumentos úteis para a edificação da Tua igreja. Ilumina nossa mente e abre o nosso entendimento. Abençoa esse irmão e essa irmã que estão conosco, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como de costume, para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos os slides para que você utilize na tua sala de aula, no teu grupo pequeno, para que você abençoe também a vida de uma outra pessoa. Eles estão tanto na versão em PowerPoint quanto na versão em PDF. Caso você tenha interesse em baixar, basta ir na descrição do vídeo aqui embaixo e nós temos dois links para que você
possa então baixar os arquivos e usar da melhor maneira, da maneira que lhe aprouver. Que Deus abençoe, continue orando por nós e com certeza nós estamos aqui muito felizes em ser bênção em tua vida. E hoje vamos falar sobre a volta gloriosa, triunfante de Jesus Cristo. Um evento inigualável, um evento que trará à tona a quarta etapa da cosmovisão cristã. Lembre-se de que tudo que o cristão olha, tudo que o cristão percebe, tudo que o cristão ouve, tudo que ele sente à sua volta, precisa passar pelo crivo do filtro da cosmovisão cristã. O cristão vê o mundo por 4 grandes eventos: o evento da criação, o evento da queda, o evento da restauração e o evento da consumação. São, portanto, 4 grandes eventos da história que nós, como cristãos, utilizamos como lentes para ver tudo o que ocorre em nosso mundo, ao nosso redor. Jesus Cristo voltará para trazer então a restauração definitiva de todas as coisas, a grande consumação gloriosa. O pecado que trouxe uma marca de morte para a humanidade, agora, enfim, será totalmente destruído. Satanás e os seus anjos serão derrotados. O nome do Senhor será glorificado e todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Este é um evento glorioso e que nós aguardamos clamando ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo. Cristo aparecerá com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Quando Jesus voltar com a sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. É isso que nós acreditamos. Este mundo corrompido, este mundo atacado e carente de Deus, ele será cheio da glória do Senhor. Este mundo então terá uma virada definitiva. O governo milenar de Jesus Cristo será instaurado. A glória do Senhor encherá toda essa terra e o nome dele será glorificado. Oh, que dia maravilhoso será! Vamos então mergulhar e estudar mais sobre isso? Tópico de número 1, o que é o retorno triunfal de Cristo? Subtópico 1 é a última etapa da volta de Jesus. Não esqueça, querido, nós estamos estudando aqui a escatologia pentecostal. E a escatologia pentecostal, ela passa por uma ótica dispensacionalista. Todo dispensacionalista acredita que Jesus buscará arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, para então nos céus acontecer 2 eventos: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Na terra acontecerá o período da última semana de Daniel, dividido no momento em que o anticristo aparecerá para fazer um acordo com as nações. Israel será enganado como nação. E então, na metade da semana de Daniel, aos 3 anos e meio, haverá um romper dessa aliança. E então haverá uma grande perseguição, uma perseguição como nunca antes foi vista, inclusive no período das grandes guerras mundiais, em que nós percebemos como o nazismo infligiu forte sofrimento ao povo judeu. Mas nessa época não será apenas uma nação, serão todas as nações que se renderam ao domínio do anticristo e estarão perseguindo o povo judeu. Uma verdadeira carnificina, uma verdadeira batalha. Então nós acreditamos que a volta do Senhor Jesus acontece em 2 etapas. A primeira etapa, no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, de maneira rápida, num abrir e fechar de olhos. E a segunda etapa já é a volta do Senhor para toda a humanidade. Todo olho verá, ao soar da última trombeta do juízo. Jesus volta então em poder e grande glória, volta junto com a sua igreja redimida, com o corpo glorificado, para então julgar as nações.
terminar essa grande batalha na qual Israel estará inserido e declarar o início do reino milenar. Há, portanto, distinção entre os dois eventos. Primeiro, a bem-aventurada esperança que diz respeito ao arrebatamento, quando o Senhor virá como um ladrão para a sua igreja. E o segundo evento, que é a manifestação da glória, que faz alusão à sua volta, quando aparecerá publicamente como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Todo olho verá a volta triunfante de Jesus. Queridos, eu não sei se você já parou para pensar na época na qual nós estamos inseridos, nesse momento marcante da história em que nós temos a imagem, a tecnologia, a internet das coisas, nós percebemos como claramente isso é possível. Jesus retornará e este evento será registrado por todas as nações. Então não esqueça, a volta do Senhor Jesus, esse momento escatológico sob a visão dispensacionalista, nós acreditamos que ele é dividido em duas etapas. O arrebatamento da igreja, que é a primeira fase e dá o start de todo esse novo momento escatológico, e o segundo momento, a segunda fase, que é a descida de Jesus em poder e grande glória para julgar todas as nações. Estamos deixando aí uma ilustração abençoada para que você possa utilizar na sua aula, deixar muito claro que não é a volta de Jesus que acontece duas vezes, não é o arrebatamento da igreja que acontece duas vezes, mas esse evento completo da volta de Jesus é dividido em duas etapas, em duas fases. A primeira fase é arrebatamento da igreja, de maneira invisível e rápida. E a segunda fase já é o Senhor aparecendo em poder e grande glória. Subtópico de número 2, a volta do glorioso Senhor. Nós percebemos na leitura bíblica de hoje, Apocalipse capítulo de número 19. O Senhor voltará em poder e grande glória. Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da sua boca sairá uma espada com a qual julgará todas as nações. Querido, esse será um momento decisivo da história, porque para aquele que não confessou a Jesus, agora não haverá mais chance. Será momento de julgamento, será momento de juízo. Nunca esqueça que a primeira vinda de Jesus aqui para esta terra, ele foi o cordeiro manso, ele foi o servo sofredor, ele foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus padeceu aquilo que está escrito em Isaías capítulo de número 53. E por causa desse sofrimento, a igreja veio a nascer, porque Isaías também fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Portanto, a definição bíblica escrita no livro do profeta Isaías é que igreja é o fruto do penoso trabalho de Jesus. Jesus sofreu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em sua primeira vinda, ele veio por causa da justiça do Senhor, oferecer-se como sacrifício e trazer a nossa reconciliação com Deus. No entanto, neste período, nós estamos, enquanto igreja, aqui profetizando às nações, dizendo que Jesus vai voltar, dizendo que é necessário haver arrependimento, dizendo que é necessário confessar a Jesus como seu Senhor. Quando o Senhor voltar na sua segunda vinda aqui na terra, já não será como um cordeiro manso, já não será como um sacrifício, mas será como juiz, o justo juiz. Ele condenará a todo aquele que não creu e trará a definitiva restauração para todos aqueles que creram no seu nome. E é por isso que nós vemos escrito nas Sagradas Escrituras que as pessoas lamentarão esse momento, porque perceberão que não deram crédito ao Senhor de toda a terra. Na segunda fase da vinda de Jesus, muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente, pois ante os fatos ninguém mais duvidará da sua existência. Não haverá possibilidade de negar a Deus no retorno triunfal de Jesus em poder e grande glória.
Então, querido, se você ainda não tomou a tua decisão, tome a decisão agora. Entregue a sua vida para Jesus, porque a volta do Senhor pode acontecer em qualquer momento. A primeira fase, o arrebatamento da igreja. A partir de então, será um momento de bastante sofrimento aqui na terra e nós precisamos estar realmente com a nossa vida entregue ao Senhor, preparados, cheios do Espírito Santo, com as nossas lamparinas acesas e cheio do azeite, que é o Espírito de Deus. Subtópico número 3, a volta triunfal com a igreja. Não esqueça disso, e é isso importante dizer, porque quando Jesus voltar em poder e grande glória, ele não voltará sozinho, voltará com a sua igreja, aqueles que durante essa era aqui da graça, a era da pregação do Evangelho de Cristo, se renderam ao Senhor, foram arrebatados, ou então aqueles que já estiveram mortos ressuscitaram e receberam um corpo glorificado. Na sua volta em poder e grande glória, ele virá acompanhado de miríades, ou seja, multidão de pessoas, a sua igreja, de seres celestiais, dominará todo o céu. Imagine esse evento, imagine esse acontecimento. Sabe, eu gosto muito de filme de ficção científica. E é interessante, não é? Quando aparecem aqueles objetos voadores não identificados, as pessoas ficam embasbacadas, ficam boquiabertas por aquela situação. Elas olham, não acreditam, as pessoas se juntam para olhar, ficam com medo de tudo aquilo que está acontecendo. Agora imagine Jesus voltando em poder e grande glória, uma verdadeira multidão junto com Jesus, seres angelicais, seres celestiais, a sua igreja com o corpo glorificado. De fato, será um evento marcante, nunca antes visto e que jamais será repetido. Não haverá mais segunda chance após esse momento. E para a igreja, isso representa mais uma etapa da alusão ao casamento judaico. Você lembra que, primeiro, nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo deve aguardar o seu noivo, como na tradição judaica. O noivo vai ao encontro da noiva e leva a noiva para as bodas do Cordeiro. Então, primeiro esse encontro do noivo com a noiva. Quando vai acontecer com a igreja? Nas nuvens, no momento do arrebatamento. O segundo momento do noivo com a noiva é a grande festa, o banquete, as bodas do Cordeiro. E então, assim como acontece no casamento judaico, acontecerá na volta de Jesus. Nós, a igreja, estaremos no céu celebrando as bodas do Cordeiro ao lado de Jesus Cristo. O terceiro momento do casamento judaico é o momento em que os noivos são apresentados para toda a sociedade. E é nesse momento, para a igreja, na volta triunfal de Jesus, Jesus será acompanhado da sua igreja e então todo olho verá. O terceiro grande momento de um casamento judaico. Tudo está no plano de Deus. Deus continua no controle de toda a situação. E como é maravilhoso, né? Saber que a noiva de Cristo, saber que a igreja do Senhor estará com um corpo glorificado. Estará então vestida em uma apresentação triunfal. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz: Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Essa será a igreja do Senhor na volta triunfal de Jesus Cristo. Pense comigo, Jesus virá buscar a sua noiva. Um ponto importante é que, como noiva de Cristo, precisamos viver de maneira santa, pura, testemunhando o Evangelho de Jesus. Quero chamar a atenção aqui de coisas que já falei e que são importantes para registro. O Jesus Cristo que volta em poder e grande glória é aquele descrito em Apocalipse capítulo de número 19. O cavaleiro branco que está descrito em Apocalipse capítulo de número 6 não representa a pessoa de Jesus, hein? Porque ali é o primeiro momento do juízo de Deus. Mas nós já falamos sobre isso aqui. Outra coisa importante que deve ser ressaltada: durante o período da grande tribulação, aqueles que confessarem a Jesus como Senhor também alcançarão misericórdia.
E nós vemos claramente isso em Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 7, que afirma que aqueles que morrerem em momento de grande perseguição aqui na terra estarão clamando por justiça, e então o Senhor os glorificará também. E é importante fazer a diferença, porque alguns pensam que esses se referem aos mártires de todos os tempos da história, mas lembre-se de que no arrebatamento, que irá acontecer antes, os mártires já estarão nas bodas do Cordeiro. Portanto, nós acreditamos sim que durante o período da tribulação, antes da volta gloriosa do Senhor, ainda haverá confissão de Jesus como Senhor. Mas é óbvio, será um momento de grande sofrimento, de grande adversidade, e que nós devemos sim clamar, entregar nossa vida a Jesus e dizer que o Senhor venha logo buscar a sua igreja. Tópico de número 2, propósitos para o retorno triunfal. Subtópico 1, para salvar Israel. Queridos, como nós falamos aqui, a igreja sobe antes da grande tribulação. O período de grande tribulação, como também já foi tratado em lições anteriores, será um período de tratamento, principalmente para a nação de Israel. E durante esse período da grande tribulação, a nação de Israel sofrerá como nunca antes sofreu em sua história. E olhe que o povo judeu muito já padeceu, muito já sofreu perseguição, mas ainda continua existindo pela graça, misericórdia e provisão do Senhor. Mas olha o que diz em Zacarias capítulo 13, versículo de número 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará dela. Sabe o que esta profecia de Zacarias quer dizer? É que a nação de Israel será perseguida de tal forma que restará apenas 1/3 da nação, 1/3 do seu povo. Tantas mortes, tantas perseguições, momento de grande aflição sobre a nação de Israel. E é nesse momento, querido, que a nação de Israel vai clamar a Jesus, clamar pela misericórdia, reconhecer que de fato Jesus Cristo era o Messias prometido e que até agora eles não reconheceram. Quando eles clamarem, ao final então da última semana de Daniel, ao final dos 7 anos do período tribulacional, Jesus então retornará em poder e grande glória com a sua igreja para salvar Israel. Mateus 24:30 diz que então surgirá um esplendor de luz no céu, e como o brilho de um intenso relâmpago que cruza os céus, assim será o sinal da vinda do Filho do Homem, e aparecerá o Senhor gloriosamente com a igreja e seus anjos vindo sobre as nuvens. Então perceba como o entendimento é muito claro. Jesus, no seu sermão escatológico de Mateus, capítulo de número 24, deixou claro que quando Jesus vier em poder e grande glória, já estará acompanhado da sua igreja. E é por isso então que nós acreditamos, enquanto escatologia pentecostal, que a volta de Jesus se dá em 2 fases. Com o arrebatamento, para preparar a noiva, ataviar, preparar com o corpo glorificado, para nesse retorno triunfal, a igreja já acompanhar Jesus nesse momento glorioso da história. É interessante perceber que Israel sempre foi alvo da ajuda do Senhor. Israel sempre foi milagrosamente salvo, restaurado. Tanto é que muitas das nações que já perseguiram Israel, que já oprimiram Israel, como as nações bíblicas citadas, hoje já não existe mais. No entanto, Israel existe, Israel retornou como nação agora na nossa era, e nós sabemos que tudo isso faz parte do plano do Senhor. Subtópico de número 2, para destruir os inimigos. Então, o primeiro objetivo da volta triunfante de Jesus é salvar Israel, mas o segundo é destruir os inimigos. Lembre-se de que haverá, nos últimos dias, uma tríade satânica, formada pela besta que saiu do mar, o anticristo, a besta da terra, o falso profeta,
e de Satanás. Além disso, todas as nações que se sujeitaram ao governo do anticristo, eles também estarão em uma batalha contra Israel. Jesus Cristo, então, destruirá o anticristo e o falso profeta e subjugará todas as nações que estavam nessa batalha, seguiram, se renderam, idolatraram o anticristo e o falso profeta e estavam batalhando nessa batalha contra Israel. Mas não é só isso. Subtópico número 3, para se cumprirem as profecias. Jesus volta em poder e grande glória para resgatar Israel, para destruir os inimigos e também para fazer valer as profecias. Cada escrito da palavra de Deus, cada promessa, cada profecia será então retumbantemente cumprida e consumada na volta gloriosa do Senhor. Mateus 5,18. Até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra e em breve voltará de forma gloriosa. Estejamos preparados para esse glorioso momento. Pense comigo, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ponto importante, assim como existe um propósito para o retorno triunfal de Jesus, o Senhor também tem um objetivo para as nossas vidas. Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Para o que Deus me chamou para ser? O que Deus quer que eu seja? Na verdade, a pergunta de muitos crentes, o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu tenha? Enquanto a pergunta correta é, o que Deus quer que eu seja? No momento que descobrirmos verdadeiramente quem Deus quer que eu seja, ou seja, qual o propósito de Deus para a minha vida, nós teremos paz em nosso coração, tranquilidade em nossa mente e certeza de que estamos no centro da vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a entender qual o nosso propósito, que Deus nos ajude a compreender que nem sempre aquilo que nós queremos hoje é propósito do Senhor para a nossa vida. Então, ore ao Senhor, clame a Ele, busque um sinal. Quem sabe o Senhor ainda vai te dar uma resposta hoje acerca desse propósito. Que você seja quem Deus quer que você seja, para que você tenha paz, encontre verdadeiramente o centro da vontade do Senhor para a tua vida. Tópico 3, uma plena intervenção divina. De fato, Deus tem o controle total da história e na sua volta triunfante, Ele estará intervindo de maneira definitiva na história. Por quê, pastor? Porque Ele trará e selará o destino de muitos personagens. Subtópico de número 1, o destino da trindade satânica. Olha que palavra maravilhosa em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, na parte B. O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Deus tem todo o poder. Deus nunca esteve em guerra com ninguém. A batalha espiritual que nós enfrentamos aqui, na verdade, é no nível mais baixo. É no nosso nível aqui. Nós somos tentados, nós somos a todo instante perturbados por influências demoníacas, mas Deus está acima de tudo isso. Deus tem todo o poder e não pode ser comparado a nenhuma criação. Como Tomás de Aquino costumava falar, Deus é a causa de todas as causas causadas e a única causa que não é causada e a causa em si mesmo. Ou seja, Deus criou todas as coisas e a única coisa que não foi criada. Deus não existe, Deus é. Ele é a essência. Nós precisamos pensar assim sobre Deus. Deus está acima de tudo, Deus não pode ser comparado. Então, quando ele voltar de forma triunfante, ele selará o destino da trindade satânica, da tríade satânica. Ele então condenará o anticristo e o falso profeta ao lago de fogo. Prenderá a Satanás por 1000 anos. Durante o governo milenar de Jesus Cristo, Satanás estará preso até o dia da sua condenação final nessa grande batalha do Armagedon que acontecerá. Romanos capítulo 16, versículo de número 20. E o Deus de paz
esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. O Altíssimo sabe o tempo certo, o tempo kairos para todas as coisas. Subtópico de número 2 também será o julgamento das nações. Entenda isso, todos os povos que não se renderam a Jesus Cristo serão julgados neste momento e haverá condenação de muitos. Entenda isso, querido, hoje nós passamos uma verdadeira intervenção ideológica, perseguição ideológica, mas haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No entanto, depois do seu retorno em poder e grande glória, não haverá escapatória. Aqueles que não se renderam enquanto era tempo, aqueles que não confessaram a Jesus enquanto era tempo, aqueles que não entregaram o controle da sua vida a Jesus enquanto era tempo, infelizmente serão condenados por toda a eternidade. Lembre o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo de número 29. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Hoje se prega um Deus que é só amor. Hoje se prega uma verdadeira liberdade exacerbada na teologia da livre graça, na hipergraça, na ultragraça, que é aquela que defende que por causa da graça de Deus todos foram atingidos e, portanto, não interessa as suas decisões e não interessa a sua forma de viver. Pois isso é um ledo engano, porque a fé, como já falei aqui outras vezes, a fé ela é atestada pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas porque nós somos salvos, nós frutificamos por meio de boas obras. Então, aproveite esse tempo, tome decisões acertadas. Deus tem nos dado oportunidade para confessar a Jesus, frutificar no fruto do Espírito e pregar o Evangelho para outras pessoas. Não esqueça, o justo juiz não tarda a chegar. Subtópico número 3, a implantação do reino milenar. Essa intervenção divina mudará todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo receberão um corpo glorificado. Aqueles que não estão em Cristo serão condenados, o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos e então haverá o estabelecimento do reino milenar de Cristo aqui na terra. Um momento de paz, um momento em que o Senhor estará trazendo à tona a restauração final de todas as coisas. A volta de Jesus em glória estabelecerá uma plena intervenção divina neste mundo e nada mais será como antes. Na verdade, queridos, voltaremos a ser imortais. Perceba que nós não somos eternos. O homem nunca foi criado com o objetivo de ser eterno, porque eterno só Deus. De eternidade a eternidade, ele continua sendo Deus. No entanto, o homem que tinha acesso no jardim do Éden à árvore da vida, ele viveria por toda a eternidade. Por causa do pecado, a consequência então foi que o homem morreria. Mas, a partir da volta triunfal de Jesus, voltaremos a ser imortais, passaremos a viver ao lado do Senhor por toda a eternidade. Imagine uma vida de alegria, uma vida de gozo, uma vida sem tristeza, sem lágrimas, por toda a eternidade. Isso nós viveremos. Glórias damos ao Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pense comigo por qual razão a base do julgamento das nações será a maneira como elas trataram Israel. Um ponto importante, há uma promessa divina que vale até o fim. Gênesis 12:3, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio do povo judeu, veio a salvação para toda a humanidade. Jesus Cristo. E no momento da grande tribulação, todas as nações que se voltarem contra o povo de Israel, naquela batalha capitaneada pelo anticristo e o falso profeta, receberão o juízo de Deus quando ele voltar em poder e grande glória. Eu quero concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração.
A volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade neste mundo, como as sagradas escrituras afirmam, a cosmovisão cristã. O Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no inferno. Porém, como o filho pródigo estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Glórias damos ao Senhor. Deus continua no controle da história. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais essa aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar a escatologia pentecostal. Obrigado por nos fazer entender que a volta do Senhor está próxima, que nós seremos arrebatados, que o Senhor voltará sim em poder e grande glória e todos haverão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos efetivos em nossa pregação. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos ver a nossa família salva. Nos ajuda a vermos os nossos amigos, as pessoas a quem nós amamos, salvas em Cristo Jesus. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa expectativa da volta de Jesus é que nos despedimos de mais uma lição, sabendo que Deus falou profundamente ao nosso coração. Eu quero te pedir algumas coisas. Não vá embora sem deixar um like, escrever um comentário para a gente, envie esse link para outra pessoa e também pede para que seus amigos, sua igreja, seu grupo pequeno se inscreva em nosso canal. Nós precisamos da tua ajuda, só assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante. Em época de tanta bobagem na internet, nós precisamos de Bíblia sendo pregada neste canal. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus projetos, estudos e não esqueça, ame a palavra de Deus.